Olá, sétimo G, tudo bem? Prazer, meu nome é Robson, eu sou professor de Geografia. Estou substituindo a professora que saiu de licença até o mês de outubro. E vou seguir com vocês até lá, né? Eu pensei em fazer uma videoaula para vocês entenderem um pouco do conteúdo. A gente pode, de repente, aí pensar numa videochamada e outra coisa que coloque todos os alunos, mas por enquanto fazer essa videoaula, tá? Por hoje. E aí, dependendo do feedback, a gente pode mudar esse formato, tudo bem? Bom, como eu estou substituindo a professora, eu consultei a coordenadora, a direção, eles falaram para eu retomar é, o trabalho que vocês estavam fazendo no segundo bimestre, né? Estavam fazendo as atividades do segundo bimestre. Então eu vou retomar, provavelmente vocês já aprenderam alguma coisa do tipo, porque provavelmente a professora já passou. Mas é sempre bom dar uma reforçada e tudo mais, ainda mais esse ano de pandemia que a gente não consegue absorver muita coisa. Então é importante a gente sempre retomar alguns conceitos, certo? Então a gente vai para a página 46 do caderno segundo bimestre, tá, gente? Caderno segundo bimestre. Na página 46, a gente vai discutir formação do território brasileiro, certo? Só que para discutir formação no território brasileiro, a gente tem que primeiro entender o que é território, certo? E para saber o que é território, a gente tem que pensar o seguinte: vamos pensar que território é tudo aquilo que a gente pode possuir, pode dominar. Vamos colocar assim. Então, o território pressupõe dominação. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem um pedaço de terra, certo? Esse pedaço de terra é seu, você comprou, você herdou, tanto faz. E quem manda naquele pedaço de terra é você, certo? Mas vamos supor que chega alguém, algum intruso e entra lá na sua terra. Você não, como a terra é sua, você fala: pô, o que você está fazendo aí? Esse pedaço de terra é meu, certo? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que está entrando, ela não é dona daquilo e ela está tentando tomar aquilo que é seu. E aí você vai lá e fala: não, esse pedaço de terra é meu, eu que mando aqui. Se você quiser entrar aqui, você vai ter que obedecer às minhas regras do meu território. Porque essa parte aqui que você está pisando é minha. Então é basicamente isso. Território é dominação. Onde, para a pessoa entrar ali, ela tem que obedecer às suas leis, né? Isso se você permitir que ela entre também. Tem isso. Se você permitir que ela entre, ela pode ficar lá no seu território, mas de acordo com o que você, como eu falei, de acordo com as suas determinações. É você que manda ali. Então território é isso. E aí, levando para a escala do Brasil, pensando em território brasileiro, é a mesma situação. Se algum país tentar invadir o Brasil, ou tentar entrar, do mesmo jeito que eu falei do pedaço de terra, a gente pode tentar barrar, falar: não, você não vai entrar aqui, esse pedaço de terra é meu. Ou você pode chegar: beleza, você quer entrar aqui? Tudo bem, mas respeitando, isso no caso de uma pessoa, né, gente? Uma pessoa tentar entrar aqui, você tem que respeitar as leis do nosso país, certo? Então é isso. Para a pessoa ficar no país, ela tem que respeitar as leis. E no caso de um outro país tentar invadir aqui, a gente vai ter uma reação contra, porque ele está tentando ocupar um território que é de dominação nossa. Entendeu? Então é basicamente isso. Território pressupõe dominação. No caso do Brasil, a gente tem um território que vai lá do Amapá, no extremo norte, até o Rio Grande do Sul. Esse é o nosso território. Certo? Então é basicamente isso. Tem essa pergunta ali na página 46, é o que é território. E tem uma outra pergunta também, que ele diz o seguinte: é possível afirmar que o Brasil sempre teve a mesma formação territorial? O que vocês acham? Será que o Brasil foi sempre desse mesmo tamanho? E a resposta é não, né? A gente vê o Brasil do jeito que é e tal, enorme, mas assim, se a gente for analisar ao longo da história, desde que os portugueses pisaram aqui, já que o Brasil é uma colônia de Portugal, aliás, foi uma colônia de Portugal, né? A gente vai ver ali, tipo, ó, o território brasileiro, segundo o Tratado de Tordesilhas, que eu vou pôr na descrição,
tá? Eu vou mandar um link, na verdade, pra direção, ou se esse vídeo for subir pro YouTube, eu ponho na descrição do vídeo. Que é o seguinte, esse Tratado de Tordesilhas, ele determinou o seguinte: a partir da colonização portuguesa e espanhola na América, eles definiram, ó, para Portugal, da metade do Brasil pro litoral é América Portuguesa. E da metade do Brasil pro interior, até chegar ali na região dos Andes e do Chile e tudo mais, é América Espanhola. Então eles decidiram assim. Fizeram uma linha reta e dividiram o Brasil de um lado, aliás, a América Espanhola de um lado e a América Portuguesa de outro. Certo? Então assim ficou definido esse Tratado de Tordesilhas. Certo? Então o Brasil, ele tinha menos da metade do que hoje a gente conhece. E aí, como que isso foi se alterando? Os bandeirantes, né, que saíam daqui do estado de São Paulo, eles começaram a entrar pelo interior do Brasil na procura de índios, né, para escravizar, para as lavouras. Subiam também para essas regiões caçando ouro, minério, qualquer tipo de bens materiais e tudo mais. E nesse sentido, de minerais, né? De ouro, de diamante e tudo mais. E eles começaram a entrar pelo lado de Minas, pelo lado que hoje é Mato Grosso e tudo mais, que hoje é estado de Minas. E começaram a ocupar uma região que antes era de dominação espanhola e não portuguesa. Começaram a entrar nessas regiões, só que os espanhóis não ligavam muito para isso, porque eles não tinham muito interesse nisso, nessas terras. Eles tinham interesse em controle de fluxo de navegação no sul do Brasil, na região do Uruguai, onde hoje é o Uruguai, né? Porque antes pertencia à América Portuguesa. E aí passou a pertencer depois de muito conflito, a pertencer à América Espanhola, e depois acabou virando Uruguai, enfim. Então esse tratado ele acabou sendo constantemente desrespeitado, né? Porque você tinha lá a entrada dos bandeirantes invadindo o território que não é deles, que no caso era da Espanha, e o Brasil começou a aumentar de tamanho, né? Começaram a anexar territórios, esses territórios que foram invadidos pelos bandeirantes, e não só pelos bandeirantes, também por outros colonos e por outros habitantes da América Portuguesa, né? E começaram a anexar esse território ao Brasil. E o Brasil foi aumentando de tamanho, né? Até chegar em 1750, que portugueses e espanhóis entraram no acordo e criaram o Tratado de Madrid. O que seria esse Tratado de Madrid? Bom, já que não existe um respeito do limite que é a América Portuguesa e que é a América Espanhola, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro tratado, já que vocês estão ocupando essa área, isso os espanhóis falando português, já que vocês estão ocupando essa área, vamos fazer um outro tratado. E aí criaram o Tratado de Madrid em 1750, que o Brasil aumentou de tamanho. Foi aumentando, e hoje, depois também, por exemplo, de ter comprado um território da Bolívia, que é hoje o Acre, né, que antes era um território boliviano, o Brasil foi aumentando também o território. Então, assim, houve diversas formas de aumentar o território. E aí foi através dessa invasão, como eu falei, né, dos bandeirantes invadindo a América Espanhola. E também ocorreu por compra de território, que o Brasil comprou o Acre, da Bolívia, como eu acabei de falar. E também o Brasil acabou perdendo o território. Como havia dito, o Uruguai era do Brasil. Através de um conflito, o Uruguai acabou saindo, que não era até então Uruguai, acabou saindo do Brasil e se tornando um estado independente, se tornando um país, no caso, certo? Então tem essas perdas através de conflitos, ganhos através de compras, e acontece muito isso. E aí, uma coisa que é interessante a gente colocar é que o território brasileiro, que existe hoje, ele não necessariamente é algo fixo, que vai ser pro resto da vida isso. Não, o território, ele sempre se molda. Então, assim, hoje o Brasil tem o tamanho que tem todos os estados que tem,
Mas isso pode mudar daqui 50 anos, 100 anos, né? Não sei se vocês sabem, mas existem algumas correntes de separatistas, né? Separatistas são o pessoal que quer se separar, né? Que é de um país, mas não quer mais pertencer a esse país. Tem algumas correntes no sul do Brasil, que é os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que eles tentam se separar do restante do Brasil. Eles acreditam que os três estados independentes, ou seja, formando um novo país, seria muito melhor do que continuar sendo parte do Brasil. Então eles formariam um país independente e se separariam do resto do Brasil. Só que assim, essa corrente ainda não é algo que é muito forte. Existe lá para a região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas não é algo que tem uma proporção muito grande. Mas supondo que daqui 50 anos isso possa realmente ganhar uma força, o Brasil pode aí de repente se desmembrar e aí ter dois países. O país do Sul, né, que seriam formados aí pelos três estados que eu falei do sul do Brasil, e o restante do país. Então a gente pode ter essa divisão. Até então isso está muito longe de acontecer, tá, gente? Mas é o que eu quero dizer. O território está sempre em constante transformação. O território ele não é algo fixo, não é algo dado, ele sempre pode se alterar com o passar do tempo. Tudo bem? E aí tem uma outra pergunta também, na página 46, né? Que diz o seguinte: em relação à extensão territorial, você já ouviu dizer que o Brasil tem um tamanho de um continente? E assim, não sei se já ouviram essa expressão, né? Dizer que o Brasil é um país continental. E por que o Brasil é dito como um país continental? Porque o Brasil tem uma dimensão tão grande que tem realmente o tamanho de um continente, né? No caso, se a gente for pegar, por exemplo, a Europa ela tem, no total dela, cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, em média, tá, gente? Não é um número arredondado. E o Brasil tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, só o Brasil tem quase o tamanho da Europa inteira. Então o Brasil tem quase o tamanho da Europa. Isso porque eu estou considerando a Europa com a parte... porque tem uma parte da Rússia que fica do lado europeu. Mas a maior parte da Rússia fica na Ásia, não fica na Europa. Então se a gente considerasse que o país inteiro fosse pertencer a um continente, no caso o continente asiático, a gente teria aí a Europa menor que o Brasil. Porque o tamanho que tem do território da Rússia na Europa, eu acho que deveria dar a mesma quantidade, né, tiraria uns 2 milhões de quilômetros quadrados, e que daria mais ou menos o tamanho do território brasileiro. Né? Então se a gente tirar essa parte russa da Europa, que poderia perfeitamente ficar na Ásia de repente, enfim, a gente teria um território da Europa quase do tamanho do território brasileiro. Então por isso que o Brasil é considerado um país de dimensão continental. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o quinto maior país do mundo, ficando atrás da própria Rússia, como eu acabei de citar, do Canadá, Estados Unidos e da China, né? Não necessariamente nessa ordem, mas atrás desses outros 4 países. Então o Brasil está em quinto maior, é o quinto maior país do mundo, então tem uma dimensão considerável, né? E isso é interessante de a gente pensar. Se a gente for pensar até, e aí vocês podem ver que, tipo, o pessoal sempre fala, no sul faz muito frio e no nordeste faz muito calor. Por quê? Porque o Brasil está tão espalhado, é um país tão grande, que tem uma cultura tão vasta, e uma vegetação tão diferente, que acontece essas diferenças brutais de um país que é tão grande como o Brasil. Então é isso, gente. É uma aula bem curtinha, foram 15 minutos, acredito que seja bacana, né? Eu vou colocar algumas leituras complementares. Eu acredito que esse vídeo eu vou pôr mesmo no YouTube. Eu vou compartilhar com a coordenadora Neide e falar para elas postarem para vocês, tudo bem? Então aí vocês podem ver esses vídeos no YouTube, tranquilo. E se vocês puderem, para mim, fazer uma atividade da página 47, seria importante, tudo bem? Então as páginas, deixa eu só conferir certinho. É isso mesmo, página 47. Tem umas atividades ali, A, B, C, D e E, né? Que são umas questões que eu gostaria que vocês respondessem, tudo bem? Então
Então é isso. Fico com vocês aí até o final de outubro, ou até o começo de outubro, mais precisamente. E enquanto isso, vamos conversando, trocando essa ideia. Tudo bem? Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima.